Nos raios da luz noturna, uma deusa desceu do céu segurando uma esfera mágica brilhante em suas mãos. Os estudantes ficaram paralisados de espanto. Ao verem aquilo, sentiram-se ao mesmo tempo animados e assustados. A deusa olhou para baixo e pairou sobre toda a superfície da terra, enquanto os garotos apavorados não conseguiam acreditar no que viam com seus próprios olhos, sem entender o que estava acontecendo ao seu redor. Então, algo completamente inacreditável aconteceu. Todos os celulares das crianças pararam de funcionar. Eles foram desligados e não mostravam nenhum sinal de vida. Os garotos não compreendiam como era possível que o chão estivesse coberto por uma densa nuvem. Isso contrariava todas as leis da física. A deusa tinha asas reais em suas costas, de onde penas caíam lentamente. Ela parecia um anjo descendo dos céus. A figura celestial tentou acalmar seus jovens amigos, explicando que o mundo paralelo de fantasia estava em perigo, pois o rei demônio havia renascido. Agora, todos estavam sob ameaça, e os garotos precisavam se unir. Ela os convocou para ajudá-la. A deusa queria desesperadamente salvar Fantasia, mas sabia que não conseguiria sozinha. Todos ali reunidos também precisariam se esforçar para restaurar a paz. Os jovens ficaram extremamente surpresos, e ao mesmo tempo, encantados ao descobrir que o mundo paralelo realmente existia e que poderiam acabar indo para lá. Eles precisariam esperar um pouco, e então se encontrariam em um incrível templo, branco como a neve. Um fiel guardião da deusa deveria guiá-los até esse templo. Há muito tempo, esse guardião rezava mentalmente, voltando-se para seus patronos e cumprindo todas as suas ordens. A deusa lhes daria apoio, ajudando-os moral e fisicamente. Eles não estariam sozinhos em suas dificuldades e poderiam se adaptar ao novo mundo. Foi então que um dos estudantes levantou a mão. Ele queria perguntar algo à etérea beleza. Ela não se opôs a responder qualquer pergunta que eles tivessem. Hanu perguntou se ali funcionava como em um jogo, com diferentes níveis, batalhas incríveis contra monstros e janelas de habilidades. A deusa acenou afirmativamente. Isso deixou Ocon incrivelmente feliz, mas ele e seu colega de classe também tinham uma dúvida. Se esse mundo era como um romance de fantasia, haveria príncipes e dragões? A figura celestial respondeu que sim, que isso também existia ali. Ao ouvirem isso, uma das garotas pensou que as aventuras naquele lugar realmente pareciam empolgantes. Outros colegas também tinham muitas perguntas. A deusa os ouviu pacientemente e permitiu que todos perguntassem o que desejassem. Troy quis saber se, caso um deles se tornasse o mais forte, corajoso e destemido na luta, ele seria considerado um herói. No entanto, a deusa respondeu que todos os participantes da batalha contribuiriam para o resultado final, e por isso, todos poderiam ser considerados heróis. Com uma condição: as forças de cada um seriam diferentes, e isso faria muita diferença. Para se tornarem heróis, precisariam ganhar reconhecimento e o patrocínio dos deuses de fantasia. Essa ideia realmente cativou Choi Goma, que ficou inspirado com essa possibilidade. A deusa percebeu que ele era bastante confiante, corajoso e destemido, e gostou muito disso. Outros membros do grupo notaram que a beleza celestial tratava Choi Gangman de maneira diferente dos demais, destacando-o significativamente. Então, Yubora também decidiu esclarecer algumas coisas com a deusa. Ela levantou a mão e foi autorizada a fazer sua pergunta. A jovem explicou que era a líder da turma e, portanto, responsável por seus colegas. O ser celestial sorriu e disse que estava ouvindo atentamente o que Yubora queria saber. A líder resumiu os acontecimentos, afirmando que já havia entendido que fantasia estava em perigo e que a deusa realmente precisava da ajuda dos jovens. No entanto, havia questões não resolvidas. Ela estava preocupada com o fato de que seus colegas não podiam ligar para casa para avisar seus familiares e professores que estavam bem. A deusa não soube responder a essa questão. Infelizmente, na realidade, não havia como entrar em contato com os parentes a partir de outra dimensão. Yubora então quis saber em mais detalhes quando eles poderiam voltar para casa. Por alguns segundos, a deusa permaneceu em silêncio, pensando na melhor forma de contar às crianças sobre seu futuro. Então, sorrindo, explicou que se eles cumprissem todas as tarefas, os deuses que se tornariam seus patronos atenderiam a qualquer desejo deles, incluindo enviá-los de volta para casa, caso quisessem. Interrompendo-se uns aos outros, os garotos continuaram levantando as mãos e gritando que também tinham perguntas. Havia muito barulho e confusão ao redor da deusa. Gritos das crianças vinham de todas as direções. Todos queriam ser notados e ter a chance de falar. No entanto, a beleza celestial continuava ouvindo a todos com calma, permitindo que todos falassem. No fim,
os garotos descobriram tudo o que queriam saber. Houve uma pausa, e ninguém mais parecia ter perguntas, exceto Kang Han, que permaneceu, em silêncio, distante do grupo. Ele não gostava daquela agitação nem da ideia de estar longe de casa, lutando contra inimigos poderosos. Reunindo coragem, o garoto finalmente levantou a mão e pediu para falar com a deusa. Ela graciosamente permitiu que ele se expressasse e disse que o estava ouvindo atentamente. Mas Kang Han não queria fazer perguntas. Ele apenas pediu para ser enviado de volta à Terra. A deusa ficou visivelmente desapontada. Ela abaixou os olhos, pensativa, mas logo voltou a sorrir. Ela disse que já havia explicado tudo o que precisava. Havia uma missão a ser cumprida, e para isso, os deuses atenderiam qualquer desejo dos jovens. Mas Kang Han não gostou dessa resposta. Ele não queria o título de herói, nem desejava arriscar sua vida. Tudo o que queria era voltar para casa, para sua terra natal. No entanto, a deusa não demonstrava pressa em continuar aquele diálogo, o que fez Kang Han perceber que ela não era capaz de atender ao seu pedido. Depois de um tempo, a beleza celestial respondeu que tudo era possível, mas antes de conceder seu desejo, perguntou ao jovem: "O mundo, do qual depende tanta coisa, está agora em grande perigo. Então, por que você está disposto a abandonar tudo e não lutar por sua salvação, apenas para voltar à sua vida comum? Afinal, todos realmente precisam da ajuda de vocês agora." Ela então acrescentou: "Você tem certeza de que, ao voltar para casa, sua consciência não o atormentará?" Kang Han-su hesitou. Ele disse que nunca poderia ser chamado de herói, nem mesmo em sua própria família, onde sempre causava problemas e preocupava seus parentes. Como ele poderia salvar um mundo inteiro? Nesse momento, Yubora olhou para ele, sem entender como ele podia pensar assim. A deusa também observou o jovem, confusa, sem dizer uma palavra. Após cerca de 1 minuto, ela se virou para ele, e com um olhar sério, perguntou seu nome. Então, inclinou-se, tocou seu rosto suavemente e ouviu-o dizer: "Kang Han", o nome que seus pais escolheram com tanto carinho para ele. Shan Memon então declarou que aqueles que tivessem medo e não quisessem ser corajosos deveriam se manifestar. O resto dos garotos olhou para Kang Han com desaprovação, mas reconheceram que não podiam forçar ninguém a salvar o mundo. Kang Han sentiu-se desconfortável com aqueles olhares de reprovação, mas seu desejo de voltar para casa era mais forte. Ele ficou sozinho ao lado da deusa, pronto para partir. Ela perguntou se mais alguém queria acompanhá-lo, mas não houve mais voluntários. Por fim, a beleza celestial se virou para Kang Han e declarou, majestosamente, que ele não tinha lugar entre os heróis e que deveria partir. O garoto então se dirigiu ao portal. Kang Han foi atingido por uma corrente de ar e pôde ouvir os gritos dos garotos que o seguiam. Eles queriam que o jovem mandasse lembranças aos seus parentes. Outros pedidos também podiam ser ouvidos. Finalmente, ao se virar, o rapaz disse a si mesmo que havia entendido tudo e transmitiria todas as mensagens com sarcasmo. Acrescentando que os garotos eram completamente desrespeitosos, ele começou a se dissolver nas dimensões, atravessando a escuridão e o desconhecido. Kang Han decidiu que chegaria primeiro à Terra e definitivamente encontraria todos lá. Descendo pelo céu, ele gradualmente se viu no meio de uma floresta densa, pisando no chão. Ele olhou para cima. Finalmente, sentiu o solo sob seus pés. Era uma sensação estranhamente familiar. O jovem começou a olhar ao redor, sem entender onde estava, tentando mentalmente traçar uma rota e descobrir para que lado ficava a escola. Atrás dele, ouviu um movimento. Ao se virar, Kang Han quis perguntar a essas pessoas onde ficava a saída da floresta, mas então percebeu que ao seu lado estavam criaturas completamente diferentes, nada parecidas com humanos comuns da Terra. Ele se deparou com o olhar venenoso e feroz de um lobisomem, seus sorrisos malignos simbolizando uma recepção nada amigável. Os monstros claramente não estavam de bom humor, suas intenções eram óbvias e nada boas para o rapaz. Uma criatura maligna de olhar vazio, que lembrava vagamente um elfo, avançou em direção a Kang Han. O garoto ficou apavorado com aquelas criaturas. Ele congelou, sem saber se deveria fugir ou tentar se defender em combate. Enquanto isso, os monstros grunhiam maldições contra a deusa, claramente não a mencionando com boas intenções. No momento seguinte, eles se lançaram sobre o jovem. Pelo aspecto deles, era evidente que estavam terrivelmente famintos e prontos para devorá-lo imediatamente. Ele correu com todas as suas forças, sem olhar para trás. Do alto, a magnífica cidade sagrada de Proa era visível. Um feixe luminoso se aproximava da cidade, descendo cada vez mais rápido. A cúpula brilhante se conectou ao enorme e majestoso templo localizado na cidade. Todos os jovens heróis corajosos haviam se reunido naquele fluxo de energia. Ao descerem ao chão, começaram a abrir os olhos lentamente, pois,
Durante a viagem não conseguiam enxergar o que acontecia ao redor. Eles ouviram uma voz amigável os cumprimentando. Os jovens amigos foram recebidos por uma pessoa de confiança da deusa, que os aguardava ansiosamente e estava feliz que finalmente tivessem chegado. Os garotos olharam fixamente para as pessoas que estavam reunidas ali, pois ao lado da pessoa, de confiança da deusa, havia várias outras criaturas estranhas. De repente, o olhar da jovem caiu sobre um rapaz que estava atrás deles. Ele era muito bonito e sorria gentilmente. Eles pensaram que ele era um príncipe. A pessoa de confiança iniciou seu discurso. Ela se apresentou dizendo que era uma serva do templo. O jovem se curvou profundamente diante dos garotos e disse seu nome: Alice, mestre da espada. Ele afirmou que era uma grande honra conhecer os heróis. Quando as garotas ouviram isso, gritaram de alegria, muito felizes por ver um príncipe de verdade. Então, duas criadas que estavam no castelo se aproximaram. A chefe dos servos do templo perguntou onde estava a princesa e por que ainda não havia aparecido. As criadas se entreolharam. De repente, a porta se abriu e uma princesa vestida inteiramente de rosa apareceu no limiar. Ela se desculpou pelo atraso, explicando que havia exagerado um pouco no dia anterior e acabou dormindo demais. Os garotos congelaram de surpresa, sem esperar uma declaração tão franca, e o ministro do templo comentou que certos detalhes poderiam ter sido omitidos. A princesa ainda tentou se justificar. Ela queria se aproximar dos garotos, mas suas pernas começaram a tropeçar. Todos que estavam ali observaram enquanto a garota caía. Aconteceu tão de repente que ninguém teve tempo de reagir. A princesa gritou alto de dor e frustração, e sentada no chão, tentou se explicar. Ela comentou que nunca havia caído antes, mas que desta vez escorregou porque a superfície era muito lisa. Os garotos olharam surpresos para a princesa. Era inesperado para eles que alguém da realeza se comportasse daquela maneira. Isso divertiu um pouco os convidados reunidos, e eles concluíram que ela era uma garota bastante simpática. Ela se apresentou como Athena, a arquimaga. A serva do templo acrescentou que a princesa e o príncipe eram figuras muito influentes naquela terra e sempre apoiariam os jovens heróis. Um fino e transparente painel apareceu diante de Hanu. Ele ficou muito feliz e imediatamente entendeu o que era aquilo e como usá-lo. Os garotos perceberam que, com essa ferramenta, poderiam acompanhar todo o seu progresso nas batalhas até o momento. Hanu começou a examinar cuidadosamente o que estava escrito na tela, mas não conseguiu entender tudo. Ele pressionou um botão com hesitação para obter mais informações sobre o herói sob sua tutela. O rapaz leu que suas principais habilidades incluíam a capacidade de traduzir automaticamente línguas desconhecidas, o que era muito útil. No entanto, ele não compreendia totalmente a frase sobre um conjunto significativo de pontos para certas conquistas. Troigman pensou que tinha concorrentes demais, pois todos tinham padrinhos idênticos. Então, ele se voltou para a santa do templo e perguntou o que precisava fazer para obter um padrinho divino. A funcionária do templo elogiou sua pergunta e explicou que bastava agradar aos deuses. No entanto, cada deus tinha pedidos diferentes, e seus desejos não eram sempre os mesmos. Os garotos começaram a notar que estavam recebendo mensagens com informações sobre o que os deuses queriam. Então, a sacerdotisa do templo observou que, embora cada deus tivesse suas próprias preferências, todos eles compartilhavam o mesmo objetivo: derrotar o rei demônio. Choi Gang-man considerou essa resposta satisfatória, mas nem todos os garotos concordaram. A sacerdotisa desejou-lhes boa sorte, lembrando-os de que os deuses estavam observando, mas que isso não duraria para sempre. De repente, um dos alunos levantou a mão e perguntou o que aconteceria com aqueles que não conseguissem a aprovação dos deuses. A santa respondeu friamente que não se preocupava nem um pouco com esse tipo de lixo. Os garotos se entreolharam. Eles realmente não gostaram dessa resposta, mas não havia mais como voltar atrás. 4 deles eram os mais corajosos. Eles esperavam ansiosamente por aventuras incríveis e estavam prontos para lutar pela segurança e pela fantasia. Enquanto isso, na floresta densa, o som da respiração ofegante e dos passos rápidos de Kang Han-su correndo podia ser ouvido. Ele disparava o mais rápido que podia, sem olhar para trás, fugindo das criaturas malignas, esperando que pudesse se esconder e não ser alcançado. Mas ele tropeçou em algo e caiu no chão de maneira inesperada. Tentando se levantar, agarrou-se ao tronco grosso de uma árvore próxima. Ele havia ferido gravemente a perna. A dor era terrível, e ele se arrependeu de não ter feito mais exercícios, pois poderia ter corrido mais rápido. De repente, um forte fluxo de ar se aproximou. Por um triz, o jovem conseguiu saltar para trás a tempo. Quando a névoa se dissipou,
Kang Han-su viu que se tratava de uma enorme lança com uma ponta de metal assustadora. Ao se virar, percebeu que os monstros haviam o alcançado. Eles discutiam entre si sobre quem ficaria com aquele pedaço suculento de carne humana. Agora, ele compreendia claramente que tais criaturas não podiam existir na Terra. Mas suspeitas começaram a crescer dentro dele. Finalmente, Hans percebeu que a deusa nunca teve a intenção de enviá-lo a lugar algum. Ela simplesmente o enganou. O rapaz ficou de costas para o monstro sedento de sangue e cheio de ódio, pensando freneticamente em como agir corretamente e sair daquele lugar vivo e ileso. Ele não conseguia encontrar uma solução. O medo era visível em seu olhar e seus pensamentos estavam tão confusos que não lhe davam a oportunidade de pensar em uma saída. Mas então, enquanto corria, Khan teve um insight. Se de fato a fantasia era um mundo paralelo onde milagres e transformações mágicas existiam, então ele também poderia ser salvo com a ajuda de um feitiço ou superpoderes. De repente, uma tela fina e transparente apareceu diante de seus olhos. Era uma janela de status, onde estava escrito o nome Ka-Han, alinhado com as palavras patrocínio, maldição e destino. Ao analisar tudo com atenção, o jovem não entendeu por que a palavra herói aparecia na linha da maldição. Ele notou que possuía uma espécie de trunfo, a habilidade de traduzir automaticamente os idiomas de raças paralelas. Mas, à medida que passava por testes, o crescimento de pontos diminuía drasticamente. Era assim que a deusa havia decidido puni-lo, com zelo especial, preparando armadilhas e desgraças, enquanto criaturas malignas o atacavam. Han pensou freneticamente e decidiu usar sua habilidade de tradução para tentar negociar. No segundo seguinte, virou-se e pediu às criaturas que resolvessem tudo com uma conversa pacífica. Elas ficaram surpresas. Olharam umas para as outras em choque. Claramente não esperavam tal abordagem de Kang Han, e ele se alegrou ao ver seu plano funcionando, mas não por muito tempo. Os monstros riram e sugeriram que conversassem depois do jantar, pois estavam famintos. Aquilo foi a gota d'água. O jovem não sabia mais o que fazer. A única saída que enxergava era continuar fugindo, mas suas forças o abandonavam a cada passo. Despediu-se mentalmente de sua família. Se seu destino era virar almoço de feras, que assim fosse. Mas então, ouviu um som vindo de trás de uma árvore. Kang Han-su olhou com mais atenção, sem conseguir entender o que era. De repente, uma flecha perfurou sua perna. O sangue jorrou, e a dor insuportável tomou conta de seu corpo. Ao olhar em volta, percebeu algo. Nas copas das árvores havia outras criaturas, elfos e fadas, todos armados com arcos e flechas. E eles estavam hostis. Uma das fadas mirou nos monstros que tentavam devorar o exausto jovem. Kang Han se perguntava como tudo aquilo era possível. Por que tantas provações recaíam sobre ele? Enquanto isso, as criaturas sedentas de sangue se distraíam com as fadas. Agora queriam devorá-las também. Era uma brecha. Aproveitando-se da briga entre selvagens, o jovem começou a se arrastar para longe. Quando o perigo passou, sentou-se encostado numa árvore, sem saber o que fazer. Talvez orar? Pedir ajuda a algum deus? Mas acreditava que tudo era culpa da deusa que o lançara naquele lugar. Então, melhor morrer do que rezar para ela. Essa conclusão o entristeceu profundamente. Ele gritou de dor, sem notar que uma silhueta o observava por trás da árvore. Khan jamais imaginaria quem era. Sentado, com a perna ferida, monstros já começavam a se reunir ao redor. Culpava a deusa por tudo aquilo, por estar à beira da morte. Afugentou a ideia de orar. Isso não o salvaria. Decidiu morrer com dignidade, sem implorar a divindades. Mas então, sentiu algo se mover, perto dele. Mal conseguia perceber o que era, mas era sua última esperança. Com dificuldade, murmurou um pedido de socorro. O deus que o observava se espantou. Precisava esclarecer algumas coisas. Viu o desespero, as lágrimas, o medo. Kang Han-su apenas pediu para ser salvo, já alheio à realidade. Subitamente, ouviu uma pergunta clara. Por que está aqui sozinho? Seus olhos se encheram de raiva. Quis culpar a maldita deusa por jogá-lo naquele bosque e abandoná-lo, mas se conteve. Mordeu a língua, apertou os dentes, resistindo à dor. Manteve-se calado. Afinal, se aquela voz fosse mesmo divina, provavelmente era aliada da deusa. Não podia confiar. A dor era insuportável. Implorou por ajuda mais uma vez, sem resposta. Kang Han imaginou que talvez outro deus pudesse ajudá-lo. Mas então, a voz disse que não havia outros deuses ali, apenas ele. O jovem refletiu. Pensou que talvez fosse Asa, e se alegrou com a ausência de outras divindades. O espírito, porém, se surpreendeu. Nunca ouvira esse nome. Kang Han-su se arrependeu de tê-lo dito. Tentou disfarçar. Pensou rápido. Disse que Asa significava lobo solitário que vaga pelo deserto. O espírito gostou do nome, e o jovem suspirou aliviado, orgulhoso da própria criatividade.
A divindade aceitou o nome. Disse que ele também vagava sozinho, como um lobo, no deserto. Kang Han-su se animou, esperando por ajuda, mas o deus parecia mais interessado em fazer perguntas. E Kang Han respondeu. Disse que Asa era uma abreviação de outsider. Lembrou-se de como seus colegas zombavam, dizendo que eram Isa, insiders, e zombavam dos Asas. Irado, respondeu afirmativamente. Então, ouviu a história do deus exilado, que todos os seus companheiros foram enviados ao serviço, mas ele ficou para trás. O deus pensava, hesitante, se deveria ajudar o jovem ou deixá-lo ser devorado por monstros. O rapaz estava fraco, suplicou pela compaixão do espírito, dizendo que Asas devem ajudar uns aos outros. Sabia que estava falando bobagens, criando tudo na hora, pois na prática, um outsider não tem amigos. Mas o deus não se ofendeu com isso. Ele disse que não deixaria um Asa morrer. Flutuou no ar. Um brilho intenso surgiu em sua mão, iluminando tudo. O feixe atingiu a perna de Kang Han, que gritou de surpresa. A flecha se desfez em pó, como se nunca tivesse existido. A dor cessou. Ele se sentia leve. A ferida havia sumido. Kang Han-su ficou imensamente grato. Agora tinha certeza de que aquele espírito era, de fato, um deus, pois o curou num piscar de olhos. Ao olhar para a tela, viu algo surpreendente. O nome Asa, que havia inventado às pressas, agora aparecia como o nome do patrono. Estava selado. Han agora seria Asa para sempre, pois o deus deixou claro que só salvaria o lobo solitário. Atrás dele, as bestas voltavam. A dor na perna começava a retornar. Mas agora ele pensava, talvez não fosse tão ruim assim estar do lado de um deus, mesmo com a maldição sobre si. Ele não entendia completamente esse espírito, mas conseguia ouvir claramente os monstros. Kang Han-su tentou fugir novamente. Correu o máximo que pôde, sem querer virar presa. As criaturas o perseguiam, furiosas. Ele ouvia suas vozes, monstruosas, mas não desistia. Ainda tentava negociar, mesmo sem forças para continuar correndo. O jovem pediu que eles o escutassem, mas eles não tinham a menor intenção de conversar. Aqueles monstros sedentos por sangue estavam famintos demais. De repente, caiu a ficha no rapaz. Ele se lembrou das palavras escritas na tela transparente, que diziam que ele podia reiniciar qualquer um de seus estados, exceto a morte. Kang Han percebeu que podia controlar facilmente sua condição, então se livrou da fadiga e sentiu uma onda de energia infinita. Assim, o jovem correu muito rápido pela estrada. Ele nem percebeu que os monstros ao longe já estavam exaustos e pararam para recuperar o fôlego. Uma lança foi lançada atrás dele. Eles não pretendiam desistir de forma alguma. Queriam alcançar Kang Han-su custasse o que custasse. E embora o rapaz corresse muito rápido, a lança flamejante ainda o alcançou e atingiu o alvo. Mas o surpreendente é que ele continuou correndo. A arma não o tocou. Ele era intransponível. Os monstros gritavam atrás dele, tentando alcançá-lo e detê-lo a todo custo, mas todas as tentativas foram em vão. Suas pernas não sentiam cansaço e seu corpo não sentia feridas ou dor. Agora, a força que lhe foi concedida servia para ajudá-lo, e por mais que as forças do mal tentassem alcançá-lo e devorá-lo, elas não conseguiam. Khan ficou maravilhado com aquela sorte adquirida e agradeceu sinceramente ao seu patrono por aquele dom. Além de não sentir mais cansaço, o rapaz percebeu que estava surpreendentemente calmo, mesmo diante de uma situação tão difícil. Ele estava tão tranquilo e calculista que chegou a parar e se preparar para uma batalha feroz. No entanto, naquela situação, isso era impossível. Então o rapaz continuou correndo e chegou a uma montanha íngreme, questionando se deveria pular. Ele se perguntou se seu estado seria reiniciado e se conseguiria sobreviver à queda. No chão, havia um cervo morto que também havia caído do penhasco. Isso era um claro sinal de que tal altura não dava chance alguma de sobrevivência. Han-su ficou furioso com Deus, pois pensava que nesse caso, ele poderia ao menos lhe dar asas. Nesse momento, os monstros do mal já estavam se aproximando. Seus gritos eram claramente audíveis. O rapaz se virou e percebeu que eles estavam muito próximos. Agora, o jovem estava à beira de um penhasco íngreme. Havia monstros atrás dele e o abismo à sua frente. Ele estava completamente decepcionado com seu Deus. Era um dilema difícil, e o rapaz não sabia o que decidir. Não queria morrer, e tinha medo de agir. Kang Han, voltando-se para a multidão enfurecida de monstros, disse que tinha uma ótima proposta para eles. Eles precisavam aceitar ouvi-la. Então, após uma pausa, Khan disse que quem o pegasse primeiro ganharia as partes mais saborosas dele. De pé na beira do penhasco, o jovem disse aos monstros que eles podiam fazer diferente, em vez de o dividirem em pedaços.
Afinal, quem o pegasse primeiro ficaria com aquele pedaço suculento de carne humana por inteiro. Havia coragem em seus olhos. E embora por dentro estivesse apavorado, ele decidiu correr um risco sério. As feras arreganharam os dentes de excitação. Não se importavam em ganhar o pedaço mais delicioso. Começaram a discutir entre si com toda a força, pois cada um estava faminto. Os monstros começaram a agarrar Kang Han pelo pescoço. O rapaz se sentiu completamente desconfortável com aqueles toques. Todos os animais reunidos se lançaram sobre ele furiosamente, discutindo entre si e tentando se superar naquela confusão. Era difícil distinguir qualquer coisa. Ele se esquivava como podia, mas a multidão era mais forte. Os animais não perceberam que tinham chegado bem à beira do penhasco. Estavam ocupados demais brigando e não viram o que acontecia ao redor. Em resposta, Khan também agarrou as peles daqueles selvagens. Ele tinha seu próprio plano de ação. O medo havia sumido. Só restava a luta desesperada pela vida. O jovem entendeu que havia apenas uma maneira de derrotar os criminosos. O rapaz se jogou, e todos os monstros que estavam por perto e brigavam por um pedaço de sua carne caíram com ele. Eles gritavam e despencavam. Estavam apavorados e não entendiam por que Kang Han pulou do penhasco. Os monstros selvagens achavam que o rapaz era algum tipo de louco, sem compreender ainda o que os esperava no fim da queda. Aquela bola de corpos, em que as terríveis bestas estavam reunidas, finalmente despencou. Um estrondo foi ouvido e uma nuvem espessa de poeira se ergueu ao redor. O rapaz tentou abrir os olhos aos poucos. Viu o céu azul e uma árvore verde acima dele. Ao longe, os gritos dos selvagens podiam ser ouvidos. Eles ainda discutiam e chamavam Kang Han-su de maluco. O jovem tentou entender sua condição, se estava vivo ou já morto. Julgando pelos gritos e pela presença dos monstros malignos ao seu redor, Khan concluiu que provavelmente havia sobrevivido. Agora, na queda, era surpreendentemente fácil continuar vivo sem fazer qualquer esforço. No entanto, o rapaz ficou frustrado ao perceber que os monstros também tinham sobrevivido, e alguns deles ainda gritavam. Khan viu uma tela com o nome de um dos selvagens, deitado não muito longe, com uma enorme bola na mão. O rapaz ficou surpreso ao ver que havia um traço ao lado da palavra patrocínio, mas mesmo sem ele, a besta conseguiu sobreviver. Portanto, o jovem concluiu que aquela criatura possuía a habilidade de sobreviver por ter um nível de desenvolvimento mais alto, como em um jogo. Mas isso também dava certas vantagens a Kang Han-su. O rapaz decidiu que, se matasse aquele monstro agora, ganharia muitos pontos. Havia duas formas de se tornar mais forte: aumentar seu nível ou conseguir patrocínio.